Olá, galera! Estamos ao vivo mais uma vez, nos nossos estúdios do Conversa Salgada, para debatermos sobre a vitória do Leão contra o Operário de Ponta Grossa. Eu gostaria que fosse essa a manchete, mas infelizmente não é. Rio Branco volta a perder, terceira derrota consecutiva no campeonato. Isso tem nos deixado assim muito chateados. Estávamos com uma ideia de um time com uma melhor dinâmica em campo, perdemos para o Azures na primeira rodada, fomos goleados pelo Atlético Paranaense fora de casa e agora uma terceira derrota, colocando aí um balde de água fria, água da Antártida, na cabeça de todo o rio-branquista. E conosco aqui não está sendo diferente. Mas vamos tentar ver se há luz no final desse túnel, onde o Leão está manco, não está rugindo como gostaríamos, né? Mas, enfim, vamos conversar hoje com 3 ex-atletas do clube, que vão poder aí falar um pouco a respeito do que pensa o jogador quando o time está em crise. Eu vou abrir a tela inicialmente, pedir para abrir a tela inicialmente do nosso ex-goleiro, camisa 1 do Rio Branco, Felipe, um amigo que eu tenho, e que vai participar conosco, certamente vai agregar muito com seus conhecimentos. Tudo bom, Felipe? Como você está, meu querido? Tudo bem, Angel? Boa noite, rapaziada. Estamos ainda apreensivo também com essa situação do Rio Branco, né? A gente, por mais que a gente tenha para jogar, o coração é rio-branquista, é o time da nossa cidade e a gente continua sempre na torcida. Vamos bater um papo aí, ver o que está acontecendo, tentar desvendar aí. Papo bacana sobre o Rio Branco, né? E se o nosso camisa 1 é o Felipe, nosso camisa 5, aquele volante à moda antiga, pegava firme, entregava a bola para o lado, porque ele não tinha tanta qualidade para sair jogando, mas para marcar, meu irmão, era aquele carrapato mesmo. Ninho, você está convocado, Ninho, aparece na tela aí. Tudo bom, meu irmão? Como você está, meu querido? Áudio. Acho que melhor... Tenta aumentar o volume do microfone. Okay, agora sim, tá ok? Agora sim, vamos lá. Agora está distribuindo. Com certeza aí. Desculpa o equívoco aí. Mas, boa noite, Angel, boa noite, o Felipe também, né? Boa noite às pessoas que também vão interagir conosco na live, né, no programa. Eu já agradeço, Angel, pelo convite, né? É um prazer também estar falando com você, Felipe. Estamos tristes, né? Não é diferente, magoados, né, com a situação do Rio Branco, mas esperançosos aí que Rio Branco conquiste as próximas vitórias na competição, né? Agora, o próximo jogo na quarta-feira. A torcida do Rio Branco é assim mesmo, sofre, mas nunca perde as esperanças. Meu irmão, esperança é a palavra que nos resta. Mas eu tinha esperança quando um certo camisa 10 entrava em campo e quando eu tinha principalmente uma falta na entrada da área, eu lembro muito de alguns lances assim memoráveis. Renan Meduna. Meu irmão, estamos precisando de um camisa 10, velho. Você precisa aquecer, velho. Precisa entrar porque a coisa está feia lá na estradinha. Fala, Angel, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Ninho aí. Obrigado, Angel, pelo convite aí, para estar participando e conversando um pouco sobre a situação do Rio Branco, né? Que está meio complicado. A gente vem de uma Série B boa que o Rio Branco fez, então a torcida fica empolgada com isso, né? Mas a Série A do Paranaense é diferente, né? Então vamos debater um pouquinho sobre isso. Então, eu já vou começar a jogar a bola aí. É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e os amigos podem ir interagindo aí conforme vão querendo. Não precisa eu indicar, Ninho, fala agora, Renan também. É um bate-bola, cara, que é aquele jogo bobinho, sabe? Coloca a bola na roda, coloca um na roda e vai jogando. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, e vou começar com essa provocação do Renan. Criou-se uma expectativa de Série A semelhante ao que foi Série B. Série B, batemos na trave no título, na verdade, né? Colocamos a bola para fora em pênalti, mas vinha com uma expectativa de Série A, no mínimo, para fazer uma posição digna de antigamente, né? Quando o Rio Branco conseguia até chegar em semifinais. Mas não foi isso que estamos vendo. Felipe, você também ficou com aquela expectativa de que seria frustrante ou que você achava que não, que era possível sim repetir o sucesso da Série B na Série A? Foi uma Série B muito boa. Talvez eu não esperava
que a Série B fosse tão boa como foi. Mas, como o Meduna disse ali, a Série A é diferente. Eu achava que a gente ia fazer uma coisa melhor, sabe? Eu achei que a gente ia ter um time melhor, que o nosso time estava encorpado, até porque manteve um pouco da base. Foram poucos jogadores ali que saíram, a espinha dorsal ficou, e a gente não está conseguindo ver. A gente não está conseguindo ver o entrosamento que tinha na Série B, a gente não está conseguindo ver a dinâmica de jogo, a pegada que tinha na Série B. Está faltando tudo isso na Série A. Então, resta a gente acreditar que nos próximos jogos aí vai melhorar, né? Precisamos. É obrigação agora em casa, né? A água já bateu. Ela já está deixando a gente imaginar que vamos reviver aqueles períodos de luta pelo descenso, né? Mas, Ninho, você mostrou uma palavra de esperança aí. Você acha que o time pode fazer aí uma vitória contra o Andraus e recuperar a linha? Porque estamos aí à deriva. Com certeza, Angel, aos amigos, né, respeito a opinião de todos, né, mas acompanho Rio Branco mesmo de longe, opino pouco nas redes sociais, mas acompanho ali, Rio Branco, redes sociais, rádio, enfim, mas fez uma Série B, concordo com o Felipe, com o Renan também, uma excelente Série B, mas a Série A ela é diferente, né, embora foi um momento de euforia, de felicidade, o acesso aqui do Rio Branco, o vice-campeonato, representou muito bem, mas tem que ter um momento de autocrítica, né, colocar os pés no chão. Eu percebi muita euforia, né, da diretoria, jogadores, vamos montar um time para ser campeão, e a Série A não é por aí, tem que manter os pés no chão, acredito que faltou isso, né, ver os pontos positivos, negativos, né, e não criar tanta expectativa assim, né, porque a Série A ela é mais disputada, com equipes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, Série B no caso, né, Curitiba, Atlético, Operário também, né, então... Agora a Série C, né? Agora a Série C, exatamente, né, então é um nível diferente, né, então eu acho que teria mesmo que colocar os pés no chão, mesmo com toda a euforia que foi ano passado, e reavaliar os pontos positivos e negativos, né, porque essa felicidade aí, acredito que atrapalhou um pouco, né, essa euforia atrapalhou um pouco o início da competição esse ano. Isso que o Ninho falou aí, foi um pouco também do que a diretoria vendeu para o torcedor, né, Ninho? Essa euforia, o que transmitiram nas redes sociais, e vamos fazer o time para a Copa do Brasil, Série D, e venderam esse peixe e na prática não é isso que a gente está vendo. Exatamente, né? Exatamente. Até para o marketing também, né, da própria diretoria para chamar o torcedor para o estádio, né, que ele vinha acompanhando também, é um ponto positivo, né? Mas também as peças que o Branco trouxe e permaneceram tem que responder na Série A, né? Jogadores há um certo tempo parado, alguns meses, né? Acompanho muito as entrevistas coletivas pós-jogo, ouvi a entrevista do Fael após jogo falando que o Vitor Ramos vinha mais de um ano parado no mercado, né? Que teve que abrir o campo lá para um treino coletivo, um treino mais aberto para ele ganhar um pouco de ritmo, que ritmo é diferente de estar bem preparado fisicamente, né? E esses jogadores acabam sentindo, eles vão entrar no ritmo de jogo a partir da quarta, quinta rodada. E são 11 rodadas apenas na competição, campeonato curto e muito perigoso. Né? Rio Branco está pagando preço caro por alguns erros que cometeu. E como o Felipe falou, ele foi vendido algo na internet, jornais, rádios e tal, que o Rio Branco brigaria, né, ali por uma vaga numa Copa do Brasil, numa Série D, mas a gente sabe que futebol não é assim, né, não se faz de uma hora para outra. Tanto que o Paraná, que foi campeão da Série B, também está brigando lá embaixo. E o Campeonato Paranaense é um campeonato muito forte hoje, né? Não temos time na Série A do Brasileiro mais, porque o Atlético caiu, mas são times fortes, os times da Capitais, Maringá, Cianorte, são times que vêm forte aí pro Campeonato Paranaense. Então eu acho que tem um jogo em casa agora, né? Eu acho que uma vitória daria uma confiança maior para os jogadores e acertar com os jogadores ainda que faltam, que não estrearam ainda, né? Cristaldo, Vitor Ramos, e tentar buscar pontos em casa, né? Para não ficar essa briga até o final do campeonato aí pela Série B. Ao mesmo tempo... Vai lá, Felipe. Eu vejo assim, ao mesmo tempo que a gente está com essa apreensão de meu Deus, 3 derrotas, Ninho, você, né, também já trabalhou lá dentro, sabe como é que é, Meduna? Quando a gente começa o campeonato, vê a rodada por rodada, você não conta uma vitória com o Atlético Paranaense lá em Curitiba.
Se não conta uma vitória do Operário lá em Ponta Grossa. O problema maior foi a derrota para o Azures aqui, corrente direto. Só que o que está pegando é que o que a gente vê em campo, o que a gente vê, não dá essa esperança que vai melhorar. Não é pelos resultados. Porque uma derrota em Curitiba, uma derrota em Ponta Grossa, é normal. A questão é o que a gente está vendo em campo. Não vê um meio-campo participativo no jogo, a gente vê muito espaço na marcação, não vê um time agressivo, entendeu? Aí que a gente fica o pé atrás. Exatamente, Felipe. Dentro dessa tua linha de pensamento, existem formas e formas de perder ou de ganhar o jogo, né? O Branco está perdendo jogos sem lutar, sem brigar. Embora os jogadores pensem diferente, e a gente aceita a opinião sem problema nenhum, pensamentos, né, são diferentes. Sim. E o bom de debater com pessoas inteligentes que aceitam a crítica e não vão se ofender em relação à opinião é muito bom, né? Agora, o que a gente tem acompanhado, eu acompanhei os 3 jogos, acredito que vocês também, quem estão nos acompanhando, viram os jogos, né? E o Branco não tem se entregado 100% nos jogos. Perdeu pro Azures em casa, com alguns bons momentos no jogo, raros momentos, né, uma bola na trave no segundo tempo, e teve a infelicidade que tomou o segundo gol nas costas do zagueiro. Né, o Atlético lá, 5-1, daí você fala, poxa, mas o time se entregou, mas olha a placa, 5-1, fica difícil a gente falar que a equipe se entregou. 2-1, 1-0, 3-2, né, 2-0 de repente, né, e a maneira como foi contra o Operário não foi diferente também. Sofreu muito, não atacou, um jogador isolado na frente, contra 3, 4 do Operário. Dessa forma fica difícil, né, desorganizado e sem vontade, vai amargar mais derrotas na competição se não tiver uma postura. O que me chamou muita atenção... Vai lá, Renan, já concluo. Acho que o primeiro jogo ali contra o Azures, que eu assisti no estádio, quando você assiste no estádio, você vê melhor, né? Posicionamento, essas coisas, que na televisão. E eu achei um time bem desorganizado ali, desorganizado, espaçado em campo. Tanto que tomou um gol de contra-ataque ali que estava todo mundo lá na frente. Então estava bem desorganizado. Contra o Atlético é aquilo, né? É vontade, é organização, e não foi o que aconteceu. Já não tinha organização aqui. Sem vontade fica difícil contra o Atlético lá em Curitiba. E contra o Operário assistiu um pouquinho só do primeiro tempo, não consegui assistir o resto, mas como o Ninho falou aí, deve ter sido também a mesma coisa, desorganizado, sem vontade. Eu acho que sem vontade, sem organização, pode ser o elenco que for, não consegue chegar. O que me chamou a atenção foi que contra o Operário, ele recuou as linhas e fez um jogo mais defensivo. O que eu acreditava que seria o jogo, a dinâmica do jogo contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense, nós vimos também, de fato, as linhas do meio-campo e defesa muito espaçadas. Logo, os jogadores do Atlético tinham facilidade de jogar entre as linhas e aí criando os lances sem fazer muito esforço, né? E conseguiu fazer um placar ali de 5-1. Contra o Ponta Grossa, contra o Operário, né, eu já vi um time mais, digamos assim, jogando com as linhas próximas para evitar que o gol do Operário saísse e em uma bola ou outra a gente fosse lá e fizesse o gol. Só que, de fato, essa saída de bola, ela não ocorria. Então, à medida que o Rio Branco fosse tomar o gol, dificilmente a gente conseguiria empatar. Apesar que teve uma bola na área, um bate-rebate, quase empatou. Mas, mesmo assim, foi uma situação muito isolada. Aí a pergunta que fica... Treinador, jogador ou ambos? Acho que é ambos aí, né? Porque quando a gente fala de vontade, aí é só o jogador que pode resolver. Se o treinador implanta ali o que ele quer e o jogador dentro de campo não consegue responder com vontade, e aí não tem o que fazer. Então, mas acho que no caso do Rio Branco são os dois mesmo, tanto os jogadores quanto o treinador, que entrou nesses 3 jogos da mesma forma e não conseguiu resultado algum. E se continuar desse jeito, vai ser essa briga aí até o final do campeonato. Concordo com o Renan, pessoal, também, né? Que ambos, né? Tanto o treinador tem um grande poder de modificar a forma da equipe jogar, mas também dos jogadores que estão entrando também nas modificações. Ele tem que entrar ao mesmo nível ou um nível até maior de jogadores que estão jogando, né? Porque se entrar no mesmo nível, no mesmo ritmo, por aqui a alteração, então, né? Então tem que ter aquele gás a mais, aquela inteligência a mais, aquela pegada a mais, né? Porque necessita. Concordo com você também, Angel, as linhas do Rio Branco jogando muito defensivo, e quando tinha oportunidade de contra-ataque, apenas 1, 2 jogadores na frente e as linhas muito espaçadas, e aí você só tomando pressão num jogo de 90 minutos,
uma hora a bola vai entrar, vai balançar a rede, e foi o que aconteceu, né? Um gol contra, e depois um belo chute lá do jogador do Operário, que acabou fazendo o gol. O goleiro do Rio Branco um pouco adiantado, né? Diga-se de passagem também, né? E aí já não teve mais o que fazer. O Rio Branco acabou amargando mais uma derrota, mas eu vou na contramão aí do pensamento da maioria das pessoas. Tenho muita esperança ainda que o Rio Branco vai sair dessa situação, embora seja difícil. A esperança a gente tem, né? Porque o que nos resta é ter esperança, mas é que nem o próprio Felipe falou, em campo a gente não consegue observar condições de melhora. Vamos torcer que o campeonato quinto, jogo domingo e quarta, é um campeonato já diferente dos demais, sobra muito pouco espaço de tempo para você desenvolver treinamento. Você sai de Ponta Grossa, viaja, chega a Paranaguá, descansa segunda, terça-feira você faz o quê? Porque quarta-feira já tem jogo, Felipe. O tempo é muito curto. Você tem que recuperar o atleta. 2 jogos desgastantes aí, marcação, Ponta Grossa, vem aqui, chegaram ontem. Hoje, amanhã já vai pro hotel, concentração. Não dá para pegar no treino, tem que fazer um treino mais leve, porque já tem jogo. Não dá tempo. Muito. O que tinha que ser feito de treinamento e coisa. Antes, preparar. Agora você vai adaptando alguma coisinha ou outra, implantando, modificando, que não dá dando certo, mas treinar mesmo assim vai ser muito mais na cabeça, no psicológico do atleta agora para reverter a situação do que na parte de campo ali. Porque trocar o que falou, a esperança ainda tem, porque foram derrotas no caso de pontuação em tabela, classificação. Não desespero, porque são derrotas esperadas, tá? O que complica foi o jeito que foi o que a gente vê em campo. A gente não vê uma perspectiva de melhora agora. Só que tem um jogo agora importantíssimo contra o Andraus, que é vencer ou vencer. Tem que pontuar. Já vamos chegar nesse jogo do Andraus, mas eu queria também a tua opinião, Felipe, sobre o goleiro, teu xará. Porque contra o Atlético, ele já não mostrou muita segurança. E ele foi houve até substituição de goleiro, que não é uma coisa normal no intervalo, e depois, no jogo contra o Operário, toma um gol que você pode dizer, beleza, ele acertou um bom chute, mas será que se tivesse melhor colocado, levaria o gol, Felipe? Eu não gosto de falar mal de goleiro, hein, mas vamos lá. Ele fez uma Série B muito boa. Pelo Rio Branco, salvou o Rio Branco em várias oportunidades. É um bom goleiro, pelo que eu tenho visto, ele é um bom goleiro. Comentei em off, né? Meduna mesmo estava no grupo ali da minha que do futebol. Que eu tô sentindo ele meio inseguro nessa Série A, nesses últimos jogos do Rio Branco aí. Ele é um bom goleiro, mas eu tô sentindo ele um pouco inseguro. Não sei, não tenho acompanhado se tá vindo de uma lesão, se ou não, antigamente. No gol do Operário, no segundo, eu achei que ele demorou a reagir. Além de ele estar mal posicionado ali, ele estava bem posicionado. Só que eu achei que ele pulou atrasado, ele demorou a reagir. Também não dá para saber pela televisão se estava encoberto ou não por algum zagueiro, não. Mas eu achei que ele demorou para reagir na bola. Meio pesado, meio inseguro. O jogo do Atlético já mostrou bastante segurança. Olha a corneta. E isso daí só vai melhorar. Não, é verdade, eu já passei por isso também, de você entrar em campo não tá legal, você sabe que você não tá bem fisicamente, você sabe que você não tá bem, às vezes, e o atleta sabe disso. Mas vai ter que melhorar, vai ter que reverter isso em campo. Uma boa partida, um grande jogo dele, a confiança já volta e tem tudo para fazer um bom campeonato novo. É aquela questão, Renan, porque o jogador ele tem que jogar de uma forma intuitiva, mas quando ele começa a pensar muito no seu desempenho, ou seja, aí a bola chega, ele está pensando o que fazer ainda, ou torcendo para que ela nem venha, né? Se escondendo do jogo literalmente quando é em campo, né? Quando é no gol não tem como se esconder, mas... Tem jogadores e jogadores, né? Tem jogadores que precisam ser motivados de alguma forma, tem outros que apenas ele se motiva ali, mas eu acho que para você jogar contra um Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, você não precisa de uma motivação extra, né, para jogar. E quando acontece essas coisas de jogador se esconder de campo, assim, é complicado. Mas eu acho que o Rio Branco tem uma tabela boa. Tem uns jogos em casa que dá para ganhar. Quando eu olhei a tabela, eu achei que era um campeonato bom para o Rio Branco pelos jogos contra os clubes grandes, Atlético, Curitiba. Seria em Curitiba e não aqui, teoricamente mais fácil, porque
são pontos complicados de ganhar. Então, quando você joga em casa, são pontos a menos, né? E como foi em Curitiba, na casa deles serão os próximos também, né? Fica uma tabela boa pro Rio Branco. Então só vai depender dos jogadores ali, jogadores e do treinador também, né? Só complementando essa parte que a Meduna falou da tabela dos jogos fora, o Branco joga uma menos em casa, né? Exato. Porque ele tem um jogo a menos em casa já. Então, jogar em casa e fugir dos grandes em casa já é uma coisa muito boa. Sim. Mas agora... Então, eu acho que vai depender muito desse próximo jogo também. Esse próximo jogo vai ser, acho que, uma virada de chave para o Rio Branco se eles ganharem em casa, né? Que vai dar uma motivação maior, já que precisa dessa motivação. Essa vitória em casa vai dar uma motivação maior para que embale para os próximos jogos. Falando das contratações, né? Perdão, Angel, desculpa. Perdão, eu ia mencionar que as contratações, quando você tem um Cristaldo, quando você tem um Vitor Ramos, ou o próprio Saldias, que eu confesso que eu não conheci esse jogador, mas só por ser de seleção boliviana, você atribui qualidade, principalmente quando vem jogar numa equipe como o Rio Branco, né? Mas esses jogadores, eles não estrearam ainda de forma literal, né? O Vitor Ramos, tudo bem, até teve a sua participação agora contra o Operário, mas aquele time que consideraria-se ideal com as contratações, esse time ainda não apareceu. Não corre o risco de entrar e não conseguir se desenvolver justamente pela falta de uma pré-temporada com um time já formatado? É complicado, que vai esperar até quando para esses caras jogarem. Porque não tem como agora, no início, começou o campeonato já, você vai condicionar jogando. Você vai fazer os trabalhos físicos ali, mas você vai condicionar jogando, porque se for esperar condicionar para poder jogar, aí já chegou o final do campeonato e vai ser aquela briga. E daí fica difícil. Então, acho que eles já tinham que... Pode falar, filho. Nesse ponto, eu acho que foi um pouco... A diretoria pecou, porque não são atletas novos mais, são jogadores experientes, 35, 36, 38 anos. Já não tem o tempo de preparação de uma condição, de um condicionamento físico, já não é mais igual de um menino de 23, 24 anos. Eles demoram um pouco mais. Um campeonato curto, você ainda perdendo rodadas para colocar eles, sabendo que eles têm condicionado com jogos, aí complica. Essa parte eu acho que deveria ter planejado um pouquinho melhor, trazer um pouquinho mais cedo, ou trazer algum na mesma categoria, no mesmo patamar de atleta, que tivessem atividade, entendeu? Porque é muito curto. Já perderam 3 rodadas. Ontem foram colocar o jogador e perderam a substituição. Então, assim... Uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Só com o Rio Branco que acontece essas coisas. O Ninho, né? Ninho sabe muito bem disso, que condiciona jogando. E um atleta, o Ninho, sempre se cuidou, mesmo no final de carreira, já não tinha mais a preparação rápida como era antes. Demora um pouco mais. É natural do ser humano. E você começar isso tardio para um atleta numa competição curta como a Paranaense, complica. Ou seja, são erros sucessivos, né, que começam com a própria diretoria, culmina com um técnico que não consegue fazer o time andar e os jogadores não estão correspondendo. Ou seja, o cenário ele é muito desagradável, né? Ninho, você mencionou que você vê esperança. Você se baseia no quê para achar que o Rio Branco vai ter uma postura diferente aí a partir de agora, principalmente falando nesse jogo contra o Andraus? Bom, primeiro que a gente sempre acredita, né? No Rio Branco é um amor, né, que a gente tem, não só de ter jogado, mas de ter assistido também grandes ídolos daqui, Parnanguaras também, que passaram pelo Rio Branco, eterno aqui, vale mencionar com muito respeito, muito carinho também Lubumba, né? Que nos deixou aí uma pessoa que passou por muitas gerações, né? E essa esperança sempre existe, né, no coração do torcedor do Rio Branco, embora esteja sofrendo muito, magoado, a gente acompanha muitos comentários negativos, mas são torcedores, né? Eu acredito muito, foi falado em tabela, né? O Renan acho que tocou nesse assunto. Vai definir muito o que o Rio Branco quer nessa competição, nesse Campeonato Paranaense, nesses 2 próximos jogos. Andraus, né? Que vai ser um jogo muito difícil. Fiz algumas anotações aqui também, né? Não vim despreparado. Andraus, 4 pontos, né, 7º colocado na competição, defesa menos vazada, né, vem com uma certa moral jogar em Paranaguá, Rio Branco, 3 derrotas, penúltimo colocado, não é pior
do que o São Joséense, que hoje ocupa a última colocação, né? Então, jogar em casa, a torcida cobrando, com pressão de ganhar, se torna um jogo muito perigoso, né? Pior ainda do que a estreia, né? Porque, como eu falei no início do programa, jogando em casa com o torcedor, a obrigação de ganhar, acabou perdendo o jogo, né? E o psicológico acabou pegando, batendo, e para recuperar depois é muito difícil, mas não impossível. Eu acredito que o Rio Branco aí vai reverter essa situação difícil, né? E torço muito para que isso aconteça. A questão, Renan, desse time conseguir essa vitória contra o Andraus, obviamente que ela é fundamental, né? Porque, de fato, o Andraus está com 4 pontos, é o 7º colocado, e o Branco 11º. E o Rio Branco tomou 9 gols até o presente momento. Ou seja, dá uma insegurança muito grande do sistema defensivo como um todo, né? E é um time que vai precisar se expor agora para vencer. Logo, e aí? Um time que joga 3 partidas sem conseguir apresentar uma qualidade ofensiva é obrigado a se expor contra um time que aparenta ter uma grande irregularidade. Eu acho que não tem o que fazer agora, né? Agora a gente vai ter que se expor de qualquer jeito, porque a gente tem que ganhar em casa. O Branco tem que fazer o resultado em casa. Se expor assim, organizado. Não chegar lá e atacar de qualquer jeito. Mas vai ter que se organizar. Tem um dia para treinamento aí para se organizar, 2 dias. E tentar o resultado aqui de qualquer forma. A gente viu que tá complicado, o Ninho falou que tem esperança, eu também tenho esperança, mas você vendo o jogo, essa esperança diminui bastante, né? Mas eu acho que vai ter que iniciar a partida. Mas vai ter que se expor, não adianta. Vai ter que se expor, vai ter que buscar o resultado de qualquer jeito. E vai ser, mas eu acho que essa pressão que o Ninho falou vai depender muito do jogador, como ele absorve essa pressão, né? Porque tem jogador que absorve bem essa pressão e usa a favor dele, né? Então vai depender muito dos jogadores ali. E eu acho que mesmo o Andraus é um time organizado, que toma poucos gols, eu acho que ainda o Rio Branco tem total condições de ganhar em casa e conseguir esses primeiros pontos aí do campeonato. E embora eu esteja com toda essa confiança, né, que eu estou passando aqui para os amigos aí, para quem nos acompanha, eu também, lógico, fico um pouco apreensivo, assim, entendeu? Porque o Rio Branco não tem demonstrado essa qualidade aí para ganhar jogos, né? Então eu fico naquele meio termo, tenho esperança, mas também fico poxa, tomara que isso aconteça o mais rápido possível, porque senão daqui a pouco as esperanças aí, não só a minha, mas o torcedor aí, esperança e paciência, né, já vão se acabando, né? Que o torcedor está assim hoje. A esperança aí do torcedor do Rio Branco tá se acabando cada vez mais. Eu acho que essa esperança é do torcedor, né? Claro. Acho que todo torcedor tem essa esperança aí. Mas quando a gente entra no estádio, porque o torcedor vai, não adianta. Se o Rio Branco tivesse um calendário o ano inteiro de Série D, Copa do Brasil, esse caranguejão lotava direto aí. Que é uma torcida apaixonada, uma torcida que vai, uma torcida grande. E a gente tem essa esperança. Mas vamos aguardar, né? Esperar esse jogo aí para ver o que a gente pode falar depois. Né? Isso que o Medina falou, a torcida do Rio Branco é uma torcida apaixonada e vai estar sempre apoiando o time. Como também vai ser cobrado, né? Então esse jogo, ela cobra muito mesmo. O Ninho sabe muito bem disso, é uma torcida que cobra demais. E vai ter que ser um jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos, não pode perder. O empate é ruim já nessa circunstância. É vitória ou vitória. Porque, querendo ou não, depois você vê como é o Campeonato Paranense, depois do Andraus, a gente pega o Cianorte, que hoje é o líder da competição, com 100% de aproveitamento. 9 pontos, 3. E eles formaram um time muito bom lá. Eles estão muito organizados, muito bom. É complicado, cara. O Wesley tá no Cianorte. Grama sintética também, né? O Wesley tá lá no Cianorte. Então, assim, é um time muito bom. Tá? É um jogo essencial para as pretensões do Rio Branco no campeonato. Tem. É ganhar ou ganhar. Temos uma questão que eu queria colocar na mesa, assim, a gente tem jogadores no Rio Branco hoje, eles não estrearam, como é o Cristaldo, por exemplo, que se espera uma qualidade de meio campo. Você tem, como a gente mencionou, né, o próprio zagueiro Vitor Ramos é um cara que jogou Série A do Brasileiro em times importantes, então ele tem que vir e mostrar a qualidade. Porém, a gente sabe que o condicionamento pode não ser o ideal, então aí se pensa, se eu vou trazer um jogador nessa situação, apesar de existir um certo nome, vale a pena ou não vale? Mas agora não importa, ele já está aí.
Cristaldo tem que entrar como titular nesse jogo? Eu acho que tem que entrar titular. Pelo nome, pelo peso que ele veio, eu acho que ele tem que ser o titular, porque é um cara que rodou muito, tem experiência, não vai sentir essa pressão que alguns jogadores sentem. Então, eu acho que ele já tem que começar a jogar, colocar eles para jogarem, para eles sentirem, né, que é o Campeonato Paranaense, que é um campeonato difícil. Então, eu acho que ele já tem que estrear. Eu acho que ele vai dar uma qualidade maior para o Rio Branco, porque ele é um atacante fazedor de gols. Então, só que também nós temos que ter alguém que dê a bola para ele, né? E tá difícil. Mas a gente tem a esperança que quando entra essas peças aí, o Rio Branco melhore bastante. Acredito também, Renan, nessa parte aí. Eu espero que já tenham feito essa situação, né? Porque quando a gente jogava, eu jogava, tinha algumas pessoas nos bastidores ali que chegavam e, olha, pessoal, o Rio Branco é assim, a torcida é assim, cobra muito, tem que se doar 120%, 150%, a história do Rio Branco, o Rio Branco é uma torcida muito carente, enfim, passar a história do clube para que os jogadores conheçam, né? E não cheguem aqui em Paranaguá, cheguem no Rio Branco, não, grandes clubes como esses grandes jogadores passaram. Né? O Campeonato Paranaense é um campeonato diferenciado, um campeonato difícil, pegado. Vocês verem, o Azures venceu o Atlético, embora, né, com um desfalque, esse time reserva, tal, sub-20, indiferente. Venceu o Atlético lá em Pato Branco. Né? Exatamente, né? A camisa do Atlético está em jogo. Então, os jogadores têm que ter consciência de que tem que fazer algo a mais, algo diferente para conseguir esses resultados. Né? Esquecer o que já fizeram lá atrás e fazer algo diferente agora, porque a torcida do Rio Branco, a equipe, principalmente o escudo, o brasão do Rio Branco, que está acima de qualquer nome, aí necessita dessa, pelo menos, falando hoje, permanência na primeira divisão. Sabe o que me preocupa, Felipe? É o comprometimento mesmo. É o comprometimento desses jogadores para com isso que o Ninho e o Renan mencionam, né? E esses jogadores, eles já tiveram sua carreira, eles não precisam provar mais nada para ninguém. O campeonato acaba em março, eles podem ir embora. E nós não temos esses jogadores da cidade, aqueles que vão ficar, que vão na padaria, que vão no supermercado e vão ser cobrados pela torcida. Então, me preocupa muito também esse lado. O jogador não fazia muita questão não, meu amigo. Angel, nessa questão aí, isso aí não tem o que fazer. Isso aí não tem o que fazer. Vai do caráter de cada pessoa, de cada jogador. Já joguei com inúmeros jogadores e muitos se doam ao máximo. Como também tive vários companheiros de clube que a gente perdia o jogo e estavam nem aí, estavam dando risada, saíam, iam tomar a cerveja deles depois do jogo, uma derrota feia, 3, 4-0. Eles não estavam nem aí. Então, vai muito do atleta, vai muito do caráter da pessoa. E, infelizmente, o torcedor e todo mundo que ama o clube fica à mercê disso. Não tem como segurar. O atleta, e, na maioria das vezes, quem ouve as besteiras aí é quem mora na cidade, né? Quem mora na cidade. Vai ao supermercado. Teve uma situação uma vez que o Felipe sabe, a gente estava fazendo um coletivo. Os caras estavam combinando de se machucar para não ir viajar pro jogo, para sair no dia. E daí quem vai escutar as besteiras são os jogadores daqui. E falta alguns, mas não são todos. Tinha um show importante aí na cidade, entendeu? Então, assim, aí é complicado, né? A gente teve situações de a gente mal brigando também por descenso e viagem 6 horas da manhã para Cianorte e atleta chegando direto em Tabacaria. Então, cara, vai depender muito do caráter de cada um. Isso a gente fica à mercê, não tem o que fazer. É torcer para que esses atletas mais experientes chamem a responsabilidade no momento deles, que foi para isso que eles foram contratados, para chamar a responsabilidade, para ajudar o Rio Branco e sair da situação. Sobre a pergunta anterior que você mencionou, é a hora de jogar eles na arena. Cristaldo, o Vitor Ramos já está jogando, o menino boliviano lá, tem que pôr para jogar. O que tinha até agora não deu certo, joga eles na arena e vamos ver se agora resolve, se agora melhora. Uma eventual derrota é o fim da era Fael no Rio Branco? Eu acredito que sim.
Eu não sei se é o fim, né? Mas eu acho que fica muito complicado para ele. Né? Acho que vai ser uma pressão, uma pressão em cima dele, né? Vai ser complicado para segurar ele. 4 derrotas em 4 jogos. Jogando. Ninho? Sim, acredito que sim também. É uma derrota, até mesmo um empate, é isso. Se o Branco não conquistar no próximo jogo, na quarta-feira, acredito que a diretoria pode tomar uma decisão mais drástica aí em relação à comissão técnica. Que não seria errado, né? Porque tem que dar um ânimo a mais aí para esses jogadores, né? Embora, como o Renan mencionou, não precisa motivar os jogadores ali. Ali é trabalho deles, é o pão de cada dia, né? Mas se tiver que ser assim, né, que seja feito também pro bem do Rio Branco. E às vezes também uma mudança de treinador motiva o jogador, né? Que aí o jogador quer mostrar, o reserva quer ser titular, o titular não quer sair. Isso daí também pode ajudar na questão de qualidade para a equipe ali. E tanto é que quer mostrar, Renan, Felipe, Angel, os 2 melhores jogadores assistiu o jogo Rio Branco, Operário e Rio Branco, lá em Ponta Grossa, os 2 melhores jogadores, na minha opinião, na minha modesta opinião, né, foi o Biro e o Radesh, né? Então, setores defensivos ali, vocês, na minha opinião, escolher os 2 melhores jogadores da equipe do Rio Branco, se é que tem, porque acabou perdendo o jogo, mas eu analisei dessa forma, né, setor defensivo, os 2 melhores, alguma coisa está errada, né, Felipe? O goleiro sendo o melhor jogador em campo, setor defensivo, algo tem que ser revisto. Tá. Exatamente. Essa é uma questão, porque a saída uma eventual saída do técnico Rafael, o Rio Branco, seu poderio financeiro, ele inexiste, né? Nós não temos poderio financeiro para trazer um técnico de grande repercussão que faça o time ter uma outra dinâmica em campo. Isso significa que nós daríamos passos ainda mais para trás, porque os técnicos já estão empregados, aqueles do Campeonato Paranaense, e é uma situação que, se está ruim agora, pode piorar. Porque quem viria para assumir o time? Nós é muito difícil a gente conseguir imaginar um técnico que consiga aceitar trabalhar num time que estaria aí com uma 4ª derrota, se ocorreu, com 1 ponto em 4 jogos, caso seja um empate, e assumir um time nas próximas 8 rodadas. Angel, eu vou mais além. Será que deixo uma pergunta para vocês aí, em cima desse teu questionamento. Será que o Fael teve participação na montagem desse elenco? Fica a pergunta aí, né? Porque eu tenho as minhas dúvidas aí, né? Jogadores parados há um bom tempo, né? Então, será que foram contratações dele? Será que foram pedidos dele, esses atletas? Exatamente. Se teve contratações dele, pedido dele, a responsabilidade dele é muito maior, né? Se ele teve participação. Agora, se não teve, fica aí os questionamentos. A gente não sabe, né? Porque agora o Rio Branco é uma SAF, né? E o Amaral que toma conta de tudo isso daí. E a gente não sabe se é pedido do treinador ou é o próprio Amaral que traz os jogadores e o Fael que resolve a situação para ele. Isso aí é complicado de saber também. É óbvio Exatamente. Que a imagem do Amaral na Série B, a própria torcida, e até por tudo que aconteceu, ele ganhou uma prospecção, ele foi ovacionado como se fosse um salvador da pátria, né? Como alguém que, um antes e um depois do Amaral. E a gente vê que isso não é bem assim que a banda toca, principalmente não está sendo até o presente momento. Então eu acho que todos aqueles que devem ser mais cobrados, eu iria justamente no nosso diretor de futebol, diretor CEO, não sei qual é o cargo dele específico, porque, de fato, o que ele programou para o Rio Branco para esse ano, até agora a gente não viu o resultado. Aí, contratações de jogadores que não estrearam até a 3ª rodada, time que não consegue ter um padrão de jogo, apesar de ter tido uma pré-temporada, e jogadores que vieram de Série B e até mesmo de Série C, como é o caso do Rio Branco, e a própria torcida antecipadamente já pré-anunciava que aquilo não daria certo. Mas ele, com aquela figura dele, né, de torcida, isso e aquilo, eu acho que ele subiu em cima de um salto esse que ele não tinha. Ele, com as palavras dele, né, ele empolga o torcedor. O primeiro objetivo dele, que ele falou, ele cumpriu, que era
a subir para a Série A do Paranaense. E após isso ele prometeu mais e mais e mais, e é complicado você prometer muita coisa e já de início algo dá errado, né? Porque daí frustra o torcedor. Então acho que ele tem bastante culpa nisso daí. Mas a gente tem esperança, né? A gente tem esperança que melhore ainda aí no próximo jogo. E o torcedor com certeza vai encher aquele estádio de novo. E eu tenho essa confiança que o Rio Branco vai conseguir essa vitória em casa mesmo. O Andral sendo um time organizado, eu acho que o Rio Branco ainda consegue essa vitória aí para dar um gás. O que você pensa, Felipe, a respeito do trabalho do nosso essa figura, que é o Amaral? Que é uma figura. Ele vendeu... É o Eurico Miranda. É o Eurico Miranda, de Paranaguá. Como eu falei, mas cedo agora, ele vendeu o peixe e ele podia falar aquilo na hora, que ele estava com essa moral para falar. Ele trouxe o time para a Série A de novo, remontou, só que... Ganhou até título na Câmara de Cidadão Honorário. Porque ele veio na hora que o Rio Branco precisava, né? Que o Rio Branco não sabia se ia disputar. Eu demorei 15 anos para ganhar essa placa aí, cara. Essa historinha de eu vim ajudar o Rio Branco, se não fosse o Rio Branco isso, aquilo, não. Ele precisa do Rio Branco, ele não está aqui por amor, ele sabe que não está por amor. Ele está aqui porque ele tem uma empresa e ele está usando o Rio Branco. É isso. Eu acho que a maior culpa também é dele. Fiquei surpreso nas contratações, quando eu comecei a ver também muitos jogadores de Série C, Série B, para uma elite do estadual, que a gente já sabia que ia ser uma das mais fortes dos últimos anos, porque o futebol do interior está fazendo, está se preparando, está se arrumando em questão de estrutura e financeiramente, e a gente ficando para trás, aqui em Paranaguá, e a gente vê o elenco que está sendo montado assim, e de repente nada dá certo, e ele já some da rede social. E eu não compro essa ideia dele, nunca comprei. É só você perguntar lá em Curitiba, lá para cima, sobre o nome dele, que eles vão falar. Sendo bem honesto contigo, eu não o conhecia até então. Pesquisando um pouco, as informações não foram das melhores. Porém, a gente sempre dá um voto de confiança. O que me preocupa, e esse debate eu quero trazer isso, até vou trazer isso num outro programa, com outras pessoas que podem até escorrer melhor, é a questão de as dívidas que podem ficar com a contratação de jogadores como Vitor Ramos, que eu não sei quanto ganha, mas não é pouco. Com certeza. O senhor... Exato. O Cristaldo, então... Eu gostaria de saber de onde vem o recurso para que possamos trazer esse jogador. E o time não tendo o rendimento esperado, a camisa deixa de vender, a bilheteria deixa de ganhar, e aí? E aí que em abril tem que pagar a rescisão salarial dessa turma. Essa é uma dúvida que o Lula tem, né? Você vê... Rio Branco não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Mas e aí? De onde que está surgindo tudo isso daí? Como é que vai ficar depois? Porque a gente não sabe, né, quem que realmente vai pagar isso daí. Se vai ficar para o Rio Branco, se é o Amaral. A gente sabe que o Rio Branco está atolado em dívidas trabalhistas de monta. Quem compra uma SAF, compra a parte boa e compra a parte ruim. Ele está arcando, está pagando, como é que está? Isso não é divulgado, não tem esse acesso. Eu, pelo menos, não sei como que está sendo. Como eles estão gerindo isso daí. A gente fica no escuro. Exatamente. É um assunto importante, né? É difícil, né, de você achar uma colocação assim exata, mas eu acredito que na grande maioria dos parnanguaras aqui, eu digo por mim, né, tive algumas oportunidades de fazer isso, mas a gente não faz porque a gente é da cidade, porque a gente ama Rio Branco, mas e não é o mesmo pensamento dos jogadores que vêm de fora. Né? Eles não pensam duas vezes aí em acionar a justiça, né, caso algo venha dar errado. Né? Então, isso prejudica com certeza o clube, não só no momento, mas futuramente também.
Ninho, mas acionar a justiça é um direito quando você deixa de ter uma das partes contratuais ali cumprida. Então, eu não vejo problema em nenhum atleta, em nenhum funcionário acionar a justiça para ter os seus direitos. O que a gente não pode é brincar com a instituição, porque nós temos visto que o seu estádio quase foi a leilão, podíamos ter perdido a estadinha, que é um símbolo da cidade de Paranaguá, por aventuras do passado. E aí vem o senhor Amaral com essa ideia de SAF. SAF, para mim, que ela não existe, porque eu não vi ainda nenhum documento que diga que o Rio Branco, lá na Federação Paranaense, é SAF, tá? Logo, eu também acho que essa história ainda está um pouquinho mal contada, ou precisa ser melhor esclarecida a todos. Enfim, deixando esse detalhezinho de lado, que não é um detalhezinho por si, né? É um problema. Onde eu quero dizer o seguinte: a formação, Ninho, de próximos jogadores do Rio Branco passa pela seriedade do atual compromisso dessa diretoria. O que nós queremos para o Rio Branco é um Rio Branco com categoria de base, trazendo jogadores de Colina, de Morretes, da região metropolitana de Curitiba, aqui, obviamente, de Paranaguá. E esse trabalho nós não estamos vendo acontecer. Eu, pelo menos, não estou vendo. Ele prometeu isso, né? Ele prometeu que o Rio Branco... A gente está vendo exatamente, né? Teve uma da base, né? Exatamente. Nós não estamos vendo, né? O último foi a equipe, né, que foi campeã da Copa Eleitoral, né? Se não me engano, tinha bons garotos aí também que poderiam ser aproveitados, né? Entre outros também no litoral todo. Mas infelizmente é uma situação que se arrasta ano após ano no Rio Branco e isso infelizmente não acontece, né? E a categoria de base eu acho que é o mais importante para o clube, né? É onde o clube investe e ganha dinheiro. Uma venda. E no Rio Branco não tem isso. E eu acho que Paranaguá precisa disso. Eu acho que Paranaguá é um berço de muitos jogadores bons. Só que não tem uma categoria de base para trabalhar essa piazada e eles acabam jogando os campeonatos da cidade aí, Copa Litoral, e não tem uma base para poder seguir em frente no profissional. Um dos motivos que eu quis trazê-los aqui é justamente para mostrar para o nosso público, para Paranaguá, para quem quiser assistir agora ou depois, que Paranaguá pode ter jogador de futebol, porque nós sempre tivemos jogadores de futebol. Eu digo que digamos, a minha geração, enquanto rio-branquista, o Ratinho. Aí, um cara que fez chover na estradinha e conseguiu, sim, ele passa em outros clubes do país, inclusive fora. Ou seja, a gente precisa chamar a atenção para esse detalhe, porque, apesar da palavra detalhe, ele está longe de ser um detalhe. Ele é uma das coisas mais centrais que um clube de futebol precisa fazer. Formar jogadores, e principalmente numa cidade como Paranaguá, atrair atletas da região para jogar no clube. Porque senão a gente vai ver a tal da... o cara vem aqui, joga 3 meses, não sei que compromisso ele tem com a camisa, vai embora. E a instituição fica. E além disso, Angel, esses grandes nomes que você falou, o Ratinho, né, que é um ídolo, né, nosso, lutou muito para conquistar o nome que ele tem, né, em Paranaguá, no Paraná, no Brasil, no exterior também, teve algumas passagens, que poderia estar inserido no Rio Branco. E a minha pergunta é por que não está inserido? Se é um ídolo do clube, um grande jogador, né? Então ficam os questionamentos, assim, que são difíceis, particularmente, para eu entender. Aquela velha política, né? Quando a gente não abre mão da política, não sabe sobre separar o futebol, o Rio Branco da questão de política, em questão de opção disso, daquilo, não tiver um trabalho sério, focado na categoria de base, focado no Rio Branco, esse pessoal que é daqui, esse pessoal que não vai ter espaço. A gente sabe que é assim. Eu acho que é isso também que o Felipe falou. Eu acho que a política é muito forte dentro do Rio Branco. E isso atrapalha o foco do Rio Branco. O foco não fica por Rio Branco, fica por interesses. E daí o Rio Branco tá onde tá aí, com esse tanto de dívida e sempre essas brigas aí para não cair. Vocês sabem quando foi a última colocação, a melhor colocação do Rio Branco nos últimos 10 anos? 7ª colocação geral, tá? 7ª colocação em 2019. Foi a melhor colocação do Rio Branco nos últimos 10 anos. Estava fazendo uma pesquisa agora. A gente chega em final de turno, mas a colocação geral ela foi em 2019.
Ou seja, um time como nós nos acostumamos, né, no final dos anos 90, ali, início dos anos 2000, ter uma projeção até batemos semifinal com o Curitiba, batemos semifinal com o Paraná Clube, e tivemos aquela passagem na Copa do Brasil, e lá se vão aí quase 20 anos de insucessos, né? E a gente precisava acreditar que essa diretoria, e com esse nome, SAF, com esse apelo de ter subido da segunda divisão para a primeira, mas parece que a ciranda é a mesma. É complicado, né, cara? É complicado. Mas é aquilo, a gente tem que ter esperança, né? Esperança que o Amaral vá fazer um bom trabalho, que coloque o Rio Branco novamente no cenário paranaense, que consiga uma vaga aí, não agora, né, mas faça um trabalho bom nesses anos que ele tem pelo Rio Branco, que a gente consiga um calendário, pelo menos pro ano inteiro, para a gente ter esses jogos aí, Série B, Copa do Brasil, para incentivar, né, o torcedor, as crianças aqui, e que ele consiga fazer essa categoria base que ele prometeu, porque eu acho que é o essencial para o Rio Branco aí, a formação de jogador. Isso é uma das coisas mais importantes que ele tem que fazer, é a categoria de base. Desde em questão de formar jogador, em questão de clube, mas sim também para o Paranaguá, né, pela meninada de Paranaguá aí, voltar a sorrir, voltar a ser rio-branquista, voltar a frequentar a estradinha, que hoje estão tudo afastado. Eu sempre pensei uma coisa, e aqui é um pensamento mesmo que eu tenho de longa data. O Rio Branco deveria fazer de tudo para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e, às vezes, deixar de jogar com os Paranaenses. Porque a Copa São Paulo de Futebol Júnior é uma competição que ela tem televisão, ela tem uma televisão de âmbito nacional, você tem a projeção de formar jogadores dali e oferecer para outros atletas e para oferecer para outros clubes esses atletas e principalmente, né, você conseguir fazer meninos de 13, 14, 15, 16 anos terem a esperança de vestir essa camisa aqui e representá-la, porque hoje isso não acontece e está anos-luz de acontecer. Eu acho que tem que ter uma visibilidade maior, mas para jogar uma Copa São Paulo, já eu acho que não tem essa categoria de base. Aí você vai formar igual eles vão jogar o Paranaense, eles formam um grupo ali em menos de um mês, pega um aqui, outro ali, e acontece o que acontece nos últimos campeonatos aí, goleada, e não consegue bater de frente com os grandes da capital, e reflete no profissional isso aí. Você não tem ninguém no profissional hoje que subiu da categoria de base do Rio Branco. Eu acho que não tem nenhum lá jogando. E isso daí reflete bastante. Eu acho que é muito importante essa categoria de base do Rio Branco. Concordo com a Angel também, pessoal. Mas é um trabalho a longo prazo, né? Agora, se houvesse, quem sabe um dia houvesse essa possibilidade de Rio Branco disputar uma Taça São Paulo, seria um degrau a degrau, trabalho a trabalho, né? E seria uma grande visibilidade, não para agora, não para amanhã, para o ano que vem, mas um trabalho crescente aí, né, para que possa revelar jogadores aí, que seria uma ótima opção, que já passou da hora do Rio Branco definir essa situação aí, que seria muito importante para o clube. Quem está nos assistindo é o nosso ex-camisa 9, Negreiros, deixando algumas mensagens aqui, está lá em João Pessoa, de férias, está dizendo que está dando uma moral para a gente aqui. Esse também. Esse jogava. Esse aí é o vulgo super sincero. Mas, esse daí fala o que tem que falar. Esse aí fala o que tem que falar pro treinador, não tá nem aí. Não gostou? Não tem tempo ruim. Tá vendo aqui, Ratinho eu que levei pro Criciúma. Aí ele fala que vereador pede rato. Amaral é um fanfarrão. Quem fica no escuro mesmo são os morcegos. Ele é uma figura, né, cara? Esse daí é demais. É uma resenha. Mas bons tempos que tínhamos ídolos que moravam na cidade, né?
jogadores que ficavam na cidade, o Negreiros morava no Valadares, salvo engano, e a gente precisa dessa identidade, cara, porque senão o clube de futebol, como o Rio Branco, ele tem um sentido de ser, unir uma cidade. E ele precisa, para unir uma cidade, ele precisa ter jogadores locais ou que residam aqui para que deixem, para que façam com que seu exemplo em campo seja espelhado aí para jovens. Eu lembro muito, em 2009, 2010, que meninos iam pegar o autógrafo do Renan Meduna na saída do jogo da categoria de base, dos juniores lá, né? E a gente perdeu isso, cara. Isso é o que eu sinto mais falta, ver uma categoria de base forte no Rio Branco. E eu acreditava que o Amaral poderia ser uma pessoa a ter esse pensamento. Deixar o profissional um pouco de lado e dar uma ênfase à base, porque é ela que faz sentido para um clube como o Rio Branco. Vamos esperar o término desse campeonato aí, né? Talvez ele, acabando esse campeonato, ele deu início ao projeto que ele mesmo falou, e a gente tenha frutos aí novamente, mais para frente para o Rio Branco. Eu acho que... falando de Amaral... Desculpa, Felipe, pode continuar, perdão. Eu acho que não dá para... Discordando um pouquinho, você, Angel, não dá para deixar o profissional de lado. Acho que tem que ter um jeito, uma maneira de descobrir uma fórmula aí, dele conseguir manter os dois, conseguir trabalhar os dois, porque você também deixar o profissional de lado no Rio Branco, num clube como o Rio Branco, é difícil, entendeu? Mas a categoria de base, sim, é muito importante. Vamos dar um voto de confiança que ele consiga trazer essa categoria de base de volta, como ele prometeu, até porque é o primeiro ano dele, né? Agora, algum mês, nem fechou um ano que ele virou SAF de vez aí, né? E vamos dar um voto de confiança para ver se ele consegue ressurgir a categoria de base do Rio Branco, para que a gente possa trazer a criançada, a meninada de volta para o futebol de campo e frequentar a estradinha, como eu falei. Para a gente ter isso aí de volta, como você falou, a criançada nesse tipo de base, a criançada nesse estilo sub-20, jogar, acompanhar, tá ali, e é o que a gente torce. Pode falar. Mas tem que ter essa referência, né? Tem que ter essa referência, né? Como você falou, Angel, o Renan também aí, no profissional, se houver um dia categoria de base no Branco, tem que ter essa referência no profissional, onde os garotos aí se inspirem, né? Em quem está no profissional. Porque hoje tá difícil, né? Essa é uma colocação. A segunda, pessoal, nossa, eu nunca vi, primeira vez que eu vejo um gestor dar entrevista coletiva após jogo. Acho que foi contra o Azures que o Amaral foi dar entrevista lá e não foi o Fael, gente. E o que aconteceu ali que eu infelizmente, não consegui entender. Foi por isso que eu mencionei o salto. O salto está um pouquinho alto para esse sapato. Exatamente, tem que diminuir o salto. Tem que diminuir o salto. Não é bem por aí, não. Não é assim que a banda toca. Calma. Isso é fora da normalidade. Ele fez ali algumas palavras, emocionado e tal. É válido, tranquilo. Mas tem que seguir uma ordem, né? Treinador, comissão técnica, de repente, jogadores. E quem sabe, sim, aí o gestor do clube. Mas não, ele tomou a frente de tudo e foi falar o que né? Com muitas palavras lá. E acabou não dizendo nada, né? Existem vitórias e vitórias e derrotas e derrotas. Eu não consegui entender até agora. Eu estou pensando nisso até agora aqui em casa. Se alguém puder me explicar isso, podem me dizer. Difícil. Não, tem coisas que, olha, que nem essa substituição do Rio Branco última aí, essa frase dele, são coisas que deixam a gente um pouquinho pensando. Não é possível que a organização do clube esteja assim. Eu confesso, eu esperava um outro modelo. Eu estou vendo a repetição de modelos e com um agravante, né? Querendo um protagonismo em cima do dirigente, protagonismo em cima de jogador, não de dirigente. Mas aí, o tempo vai dizer, e tomara que a gente tenha na quarta-feira um jogo do Rio Branco com uma vitória, de preferência uma vitória que convença, porque vencer é uma coisa, apesar que agora o Branco só vencer de qualquer jeito, convencendo ou não convencendo. O melhor dos mundos é vencer e convencer, né? É isso que eu ia falar, pode ser contra dos caras. Goleiro 1-0. E o jogador de futebol em si, ele já é um pouquinho vaidoso, a gente tem que concordar com isso, né? Agora, aí imagina, o gestor lá dá entrevista, o jogador não dá entrevista, o treinador não dá entrevista, os caras acabam ali, gente, gera um problema sério, eu vou dizer para vocês.
Vocês conhecem, vocês já estiveram no vestiário, vocês sabem como é, que o cara que veste a abraçadeira de capitão, tem tudo isso. Não é o dirigente que veste a abraçadeira de capitão. Jogador não é bobo, não. Esse negócio que o Ninho falou é verdade. O jogador chega lá o Amaral para a entrevista, ele percebe por que o Rafael não foi. Por que tá o diretor falando nossa derrota, não tá o Rafael? Não é ele que escala, não é ele que escala, não é ele que treina. Não é ele que escala, não é ele que tá no campo no dia a dia ali. Tem que tomar muito cuidado com o que ele fala também nas entrevistas, assim, porque o jogador não é bobo. Só que é dele, né? Aparecer, assim, ele gosta. Isso daí para criar um ambiente ruim é rapidinho. Exatamente. E aí veio o que aconteceu lá em Ponta Grossa também, que o jogador estava preparado, aí tem 5, 6, 7 pessoas da comissão técnica e fazem lá aquela confusão que houve, né? Aí a arbitragem foi e tal. Mas e ainda perde duas substituições. Exatamente, né? Exatamente. Aí vai todo mundo em cima da arbitragem reclamar. Aí aparecem uns 5 lá reclamando da comissão técnica. E não tem um ali para organizar essa situação. Claro, alguém vai dizer, mas não foi por isso que o Rio Branco perdeu o jogo. Não, mas isso mostra um certo despreparo, uma certa desorganização. Claro. Exatamente. Que a gente não gostaria de ver, né? Sim. Senhores, esse bate-papo foi muito legal. Estamos 1 hora e 3 minutos conversando sobre uma das paixões que temos em comum aqui, né, que é o Rio Branco. Mas, sinto dizer, vamos ter que desligar as câmeras. Porém, eu quero deixar o convite para que, em nova ocasião, caso os amigos tenham essa disponibilidade, a gente possa voltar a bater esse papo. Outros jogos, ou até mesmo durante o ano como um todo, porque a Conversa Salgada ela vai fazer algumas lives nesse sentido, para falar de jogos, para falar de competições, e nada melhor do que termos pessoas de Paranaguá também, tendo esse espaço para poder opinar, falar, principalmente pessoas que jogaram bola e que conhecem daquilo que atrevem a falar, né? Que é o que é o futebol. A gente ouve muita gente, vê muita gente aí falando muitas bobagens de futebol, mas particularmente eu gosto de ouvir atletas que tenham o que dizer, porque lá estiveram ou no vestiário, ou estiveram literalmente em campo, e consequentemente agrega muito ao público. Quero agradecer ao Renan Meduna pela participação, quero agradecer ao Ninho e também ao meu amigo Felipe, dizer que o convite voltará a ser feito em outras ocasiões. Quarta-feira nos veremos lá no Gigante de Tiberê. Obrigado, Angel, obrigado pelo convite aí. Tá participando do teu programa aí junto com esses dois aí que fizeram história dentro do Rio Branco também. E quando precisar, só dar um alô que a gente tá aí para conversar. Ninho. Angel, obrigado, né, pelo convite. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, né? Sabe do meu carinho, meu respeito e a minha gratidão por você. Não precisa de muitas palavras, né? Você fez meu DVD lá em 2010 e aí alavancou a minha carreira, né? Você sabe disso, sempre serei grato por isso. Desejo sucesso ao teu programa, né? Exatamente, né? Então, mais gratidão por isso é importante, viu? Gratidão é a lembrança do coração aí, tá? Então, obrigado, tá? Desejo sucesso ao teu programa, aos próximos convidados que vierem a participar também, sejam bem-vindos. Felipe, Renan também, prazer revê-los novamente, né? E desejo aí uma semana abençoada a todos nós. Sucesso ao Rio Branco, né? Felipe? Obrigado, Angel, pelo convite. Agradecer também ao Ninho, ao Meduna aí pelo bate-papo descontraído, bacana que a gente teve aí. E faço das palavras do Ninho a mim o respeito que eu tenho por você, a amizade de longos anos, desde de categoria de base, né, Angel? E vamos torcer. Desde já quero fazer um convite para o pessoal que estiver na live, o pessoal que estiver assistindo aí, comparecer no jogo do Rio Branco, que a gente vai precisar desses 3 pontos a todo custo. Vamos mexer aquele estádio, transformar aquilo num caldeirão lá, que a gente está precisando da torcida, e desejar boa sorte e esperança para que a gente possa viver dias melhores aí para o nosso Rio da Estradinha. Seja para acompanhar, para criticar, compareça o torcedor do Rio Branco na quarta-feira, né? Coloque sua camisa e vamos lá. Com certeza. A música J Quest, dias melhores. Eu fecho com a frase do Anderson Alves: os 3 jogam fácil nesse time, não vou usar o termo aqui que ele usou, que está jogando hoje no Leão. Muito obrigado mais uma vez, foi show de bom bate-papo e a gente volta
com conversa salgada na quarta-feira em uma nova live, ou falando do Rio Branco, ou falando de outro assunto que esteja em evidência em nossa sociedade. Senhores, mais uma vez, muito obrigado, e a todos que estiveram conosco também, o meu agradecimento. Esse vídeo vai ficar disponível na internet, vamos recortar alguns trechos para colocar nas nossas redes sociais. Um abraço e até quarta-feira, pessoal. Um abraço, valeu. Abraço. Bom.